A essência da unicidade de Deus. A doutrina da unicidade de Deus não é uma invenção teológica ou uma formulação dramática produzida por concílios humanos. Não. Antes, é a revelação direta que o próprio Deus fez de si mesmo ao seu povo, desde os princípios das Escrituras. Quando falamos de unicidade, falamos da qualidade de ser único, indivisível, sem igual ou comparação. Como por exemplo, vamos ler aqui em Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6. Olha o que nos diz. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. E esse é exatamente o testemunho que o próprio Deus dá de si mesmo. Por exemplo, em Isaías, capítulo 43, versículo 10 e 11, diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus não é uma coletividade de pessoas ou consciências distintas. Não. Mas é um único ser que se revelou plenamente em Jesus Cristo. Como por exemplo em João, capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, o Verbo, que é o próprio Deus, como diz a própria Bíblia, já diz aí claramente, ela diz que no versículo 14, e o Verbo se fez carne, ou seja, se manifestou na carne, e habitou entre nós. É os discípulos falando, João falando que este Verbo, que é Deus, tinha se manifestado entre eles, e eles viram a sua glória. O apóstolo Paulo, já enfaticamente, ele declara com toda exatidão, deixando sem qualquer sombra de dúvida. É Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda, não é uma parte. Por quê? Porque ele não é a segunda pessoa de uma trindade, não. Ele é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, a revelação de Jesus Cristo se identifica quando Deus se revelou a Moisés. Ele não se apresentou como uma pluralidade de seres ou uma composição de pessoas. Deus disse: Eu sou o que sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, e o versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Ou seja, ele não se referiu como se ele fosse um Deus de os demais outros que existiam além dele. Não. Ele disse: Eu sou. É o mesmo de Isaías, que diz que antes dele nenhum desses se formou, e depois dele nenhum haveria. O próprio Deus, através de Isaías, também deixou claro para o povo de Israel que ele era o primeiro e o último. Ou seja, fora dele
Nunca ouvi Deus, não há e não haveria outro Deus além dele. Por exemplo, Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Portanto, a essência da unicidade de Deus está em compreender que Deus é indivisível em sua natureza. Ele não pode ser fracionado em pessoas. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são três pessoas distintas de uma trindade na divindade. Não. Ele é único e indivisível. Toda ideia de pessoas distintas em Deus, ou seja, na divindade, é uma contradição direta à doutrina da unicidade de Deus. Portanto, três pessoas, mesmo que unidas, nunca serão um só ser. Nunca. Isso é o que torna a doutrina trinitária, logicamente e biblicamente, insustentável. Jesus declara claramente: quem me vê a mim, vê o Pai, em João 14, 9. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, afirma que nele, ou seja, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, não existe uma pessoa do Pai e outra pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. Não. O próprio Deus é o Espírito Santo. Porque, na verdade, Deus, a Bíblia diz claramente, sem sombra de rodeios, que Deus é Espírito. Em João 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Isto é, se Deus é Espírito, a santidade de Deus é um atributo e não torna um outro Deus à parte. Não. Porque santidade é um atributo. Levítico capítulo 11, o versículo 44, nos diz o seguinte, olha: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, toda santidade, ela emana de Deus. A santidade emana de Deus, porque é o único que tem santidade por si mesmo, por si só. Portanto, é um atributo de Deus. Portanto, se ele é o Espírito Santo. A Bíblia fala até em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o seguinte. Em 2 Coríntios, isso. É capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Portanto, a essência da unicidade de Deus é esta: Deus é Espírito e se manifestou como carne. Deus é Espírito, como declara em João capítulo 4, versículo 24, que ele se manifestou em carne em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde nós já lemos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, no dia seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí veja bem, Deus se manifestou em carne, está bem claro. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e acompanhe. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto os anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido a glória. Portanto, Jesus é chamado de o Emanuel,
que significa Deus conosco. É o que diz Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23, que nos diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pronto, ponto final. É Deus conosco que estava ali quando nasceu de Maria. Confirmando que o Filho é a expressão visível do Deus invisível. É o que diz exatamente Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, quando Jesus orava, falava e agia como homem. Ele o fazia nos dias da sua carne. Como está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, no dia da sua carne, o qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ou seja, nos dias em que Deus estava manifestado como homem, ele agiu como homem. Ele agiu como homem e agiu também como Deus. Portanto, em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra afirma que a salvação só era concebida através do nome de Jesus. Como por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos. Ou seja, se não há outro nome, não há salvação em nenhum outro nome, esse nome que foi apresentado no Filho era o nome de Deus. Porque em Isaías, capítulo 43, versículo 11, Deus disse o seguinte: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, este Jesus Cristo é o próprio Deus. Portanto, esse nome de Jesus, ele é o nome do Pai. Que Pai, na verdade, em si, é um título. Filho é título. Como, por exemplo, se você é filho da sua mãe, você é filho do seu pai, ou filha, tanto faz. Mas, na verdade, o seu nome não é filho. O seu nome não é filha. Por exemplo, você tem uma avó, então você é neto da sua avó, seu avô, mas o seu nome não é neto. Você pode ser neto, bisneto, tataraneto. Você um dia vai ser mãe ou vai ser pai, vai ser avô, mas esse não é seu nome. Então, quer dizer, é um título. Portanto, Jesus Cristo é o nome do Pai. Porque Pai em si é o título aplicado a Deus como Criador de todas as coisas. Como Criador, é o Pai que criou todas as coisas, ele é Pai dos seus filhos. Então, agora, quando se trata de filho, filho se refere à carne. Então, quando o nome Jesus, ele se referia ao filho na condição humana e também na condição no Espírito que era Deus, que é o próprio Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo, em João capítulo 5, e versículo 46 e 43, diz o seguinte: olha, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais.
Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O que Jesus queria dizer? Se há um só Deus que é Pai de todos, como Efésios capítulo 4, versículo 6 diz que há um só Deus e Pai de todos, então Jesus Cristo diz que o nome de Jesus, que é o nome dele próprio, era o nome de Deus. Porque ali era o Emanuel conosco. Portanto, os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas. E quando isso tenta querer ser aplicado em Deus, isso viola o primeiro mandamento que diz: não terás outro Deus diante de mim. Já começa por aí. Dividir Deus em três pessoas é um retrocesso ao politeísmo, ainda que disfarçado em linguagem cristã. Para reforçar, nós iremos ler em Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, olha o que o apóstolo João fala em sua carta a respeito de Jesus Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Aí veja bem, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se não há outro Deus, como podemos desviar a atenção de que Jesus Cristo, de que não há um só Deus, que seu nome é Jesus? Amém? Portanto, a plenitude toda habitava ali em Jesus Cristo. Amém? Amém. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é um prazer que temos de falar nessas grandezas a respeito da unicidade de Deus. E convido você para o próximo vídeo sobre a unicidade de Deus ou sobre a escatologia consumada. Nós vamos cada dia se edificando. Se você se identifica com esse trabalho, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que assim o YouTube possa reconhecer e ter a relevância deste trabalho e poder divulgar para mais pessoas. Isso é muito importante. Se ainda não deixou o seu like, também deixe o seu like. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like também. Vou solicitar você porque isso é importante para o nosso trabalho.